Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast é produzido pela B2B Contábil, que visa buscar trazer conteúdo, insights, histórias inspiradoras para vocês colocarem o negócio de vocês, auxiliar vocês na tomada de decisão. Sempre aqui com o Bruno Costa, seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, mais uma vez, é muito bom estar aqui, na sua presença, na presença de um convidado especial, a gente poder bater um papo, trocar uma ideia, trocar experiência. Muito obrigado por estar aqui hoje, seja bem-vindo. Obrigada, eu que agradeço. Seja bem-vinda, Marieta, por aceitar o nosso convite, contar a sua história aqui para nós, para o nosso público, de como que você empreende, como que surgiu o empreendedorismo na sua vida. Então, para começar, se apresente, conte um pouco quem é a Marieta. Eu me chamo Marieta, tenho 50 anos, sou casada com o José Roberto, tenho 2 filhos, Ana Clara e João Pedro. Eu sou de Passos, né? E estou no comércio desde sempre, desde pequena, desde pequenininha eu já estou no comércio. Sou formada em pedagogia e estou na loja há 25 anos, na Foto Boutique. 25? Uma vida inteira já. 25. Fui 21 como gerente e 4 anos como proprietário. Como? Repete. 21 anos como gerente. Ah, tá, 21. E 4 anos como proprietária. Entendi. Você fez pedagogia. Mas o que te levou a fazer pedagogia? Então, primeiro eu fiz moda. Quando começou o curso de moda aqui em Passos, eu comecei a fazer. Só que daí eu achei assim, que o que eu já vivenciava na loja já estava muito parecido. Aí eu parei. E aí depois eu resolvi fazer pedagogia, porque eu gosto muito de criança. Uma outra parte minha, que eu gosto muito de criança. E aí depois também tem pedagogia empresarial, que é uma área que eu gosto muito também. E então aí eu consegui juntar as duas coisas. Aí eu acabei fazendo. E acabou que eu uso no meu trabalho também, né? A gente sempre, tudo que a gente faz, que a gente aprende, a gente acaba usando, né? Sim, com certeza. Perguntando mais, que é algo um pouco diferente, né? Sim. Aí, te falei, o que te chamou a atenção? É que assim, eu gosto desse lado do empreendedorismo, assim, mas também do lado humano, sabe? Desse lado de relações, assim, eu gosto muito de observar, de ver comportamentos, assim, é uma coisa que me chama muita atenção. Tanto que no meu trabalho, né, na loja, assim, é uma coisa que eu olho muito, assim, uma coisa que dos meus propósitos, assim, dentro da empresa, é sempre olhar a parte comportamental, tanto do cliente quanto da equipe mesmo, da equipe dos funcionários. Então, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Principalmente hoje, nessa parte comportamental, que está muito em alta a questão da saúde mental, Sim. do tratamento, da convivência no dia a dia. Então é sempre importante a gente ter esses laços bem estreitos, ter essa preocupação mesmo, para que a gente consiga manter um ambiente saudável, né? Sim, claro. Eu acho que hoje em dia as pessoas, a gente está na era do relacionamento, né? Então, assim, eu acho que esse relacionar que faz pontes, que cria vínculos, né? Então a gente é sobre isso, assim, eu acho que não tem outro caminho a não ser esse relacionamento, né? Sim. E até com os colaboradores, que a gente passa mais tempo com eles do que com nossos próprios familiares. Sim. Os clientes que a maioria se tornam amigos nossos. Sim. Aqueles clientes recorrentes que estão sempre ali. Então a gente manter esses laços, essa proximidade, entender o cliente, a visão dele, o colaborador, isso é sempre importante para a gente ter um ambiente, um ecossistema saudável. Claro, sim. E igual na loja, assim, eu tenho, imagina, 25 anos, né? Eu tenho clientes que eu já vi os filhos nascer, os filhos formarem, os filhos já casaram, então tipo, a gente acompanha a vida daquele cliente, porque lá no meu negócio eu tenho clientes que são clientes, assim, que são amigos de muitos anos, então a gente acompanha a vida deles, então você vai, com cada fase que eles estão vivendo, né? Aí você vai vivenciando junto, então não tem como, né? É muito legal isso. E também dos meninos, né? Tem pessoas que trabalham lá comigo faz 19 anos, que entrou lá era criança, e aí, agora aí se casou, teve filhos, né? Eu vi aquela pessoa crescer, e isso é muito bom, porque você faz parte daquela história também, daquela pessoa, né? A loja faz, é muito bom. Sim. E quanto tempo tem a loja? Então, a loja tem 25 anos. Não,
perdoa. A loja tem 27 anos. Nossa, eu falei, acho que eu falei um pouco errado. É porque a loja, esse ano vai fazer 27 anos, eu tenho mais. Eu tenho 22, então, de gerência, né? E 5 vai fazer, não, e 4 de, como é que é? Esse ano, agora em dezembro, faz 27. E aí fez em março 4 anos, aí vai estar indo para 5 anos, né, que eu tô com a loja. Mas a loja tem 25 anos, 27 anos, vai completar esse ano. Você entrou lá tão... Assim que abriu, você entrou então, é isso? Quando a loja abriu, acho que, se não me engano, passou acho que um ano, 2 anos, acho que nem um ano, assim, eu já comecei. Aí, quando eu comecei lá, eu comecei como vendedora na loja. Eu já tinha trabalhado antes em outros comércios, eu acho assim, é engraçado, igual você falou da pedagogia, né? Eu queria sempre procurar um caminho alternativo, mas parece que sempre o empreendedorismo me busca, sabe? Eu não consigo fugir muito. Então, sempre eu trabalhei no comércio, sempre. Quando eu era bem pequena, meu pai fazia a gente sair pra rua pra vender mexerica, tem noção? Acredita? Então, eu e meu irmão, desde pequena, a gente tinha que ia para as pessoas, fazer as coisas, desde pequena. Aí depois trabalhei em vários lugares. Trabalhei em padaria, trabalhei em loja, trabalhei em móveis, no Móveis Xavier, trabalhei em vários lugares. E aí, quando eu fui pra loja, eu fui como vendedora. Aí eu fiquei lá 1 ano e meio como vendedora, aí eu saí, fiquei acho que 6 meses fora, porque aí eu fui fazer representação comercial das marcas da Avenida fora de Passos, mas aí depois eu voltei, e aí voltei para a loja, aí já voltei como gerente, aí fiquei lá até 2020 como gerente, 2021 aí eu comecei como proprietária. Sim. Você está falando de questão de relacionamento com as pessoas e tudo, e o comércio, ele estimula muito isso. Muito. Porque se toda hora o cliente está ali, e a venda demanda esse relacionamento com o cliente, entendê-lo, ouvi-lo, orientá-lo, e a pedagogia realmente ela traz essa questão, né? Do ouvir, de orientar, de buscar, né? Sim. Eu acho que, assim, o meu, como propósito, assim, como empresa, é o que eu falei. Eu acho, assim, o meu segmento, assim, eu vejo como segmento de luxo, assim. Então, eu trabalho muito nessa linha, sabe? De oferecer para o cliente algo, assim, o que ele experiencia fora daqui, ele tem que experienciar aqui também. Então, eu tento trazer tudo que está acontecendo, por exemplo, se a pessoa ela viaja, se ela tem uma experiência, eu tento trazer isso para a minha loja também, para que ela possa experienciar. Porque o cliente, assim, né? O cliente, eu quero que ele entre na loja, que ele tenha a melhor experiência, que ele se sinta bem, que ele se sinta... tipo assim, que atenda ele em todos os sentidos, sabe? Que ele sai de lá e fala, nossa, parece que eu tô em outro, tipo assim, que eu tô como se eu estivesse numa capital, assim. Sim, entendi. Sabe? Então, assim, é isso. Então, a gente trabalha muito para isso, sabe? De ver, de atender, de ouvir o cliente. Não é só a venda, sabe? Quando eu não tô vendendo para você, eu tô prestando um serviço. Então, por exemplo, às vezes eu vou resolver só a vida. Você tá ali, você vai casar, você vai precisar de um terno, você vai precisar né, você quer uma roupa que você não é pela compra, mas é prestar esse serviço. Né? Às vezes, depois, vamos supor, às vezes a mulher, você vai viajar, você precisa de fazer uma mala, então eu vou fazer só a mala para onde que você vai, se você vai para o frio, se você vai para o calor, então eu vou te orientar o que você vai levar. Então, assim, é uma prestação de serviço. Sabe, não é uma venda. Às vezes, igual lá na loja, os clientes, a gente já sabe o que eles têm no guarda-roupa. Então, às vezes, a pessoa vai e compra uma peça. Aí, daqui passa, sei lá, 1 mês, 2, até uma coleção. A gente trabalha muito com coleção, né? Então, às vezes, vira coleção, às vezes eu falo, fulano de tal, sabe aquela blusa que você comprou, assim, agora chegou uma saia que vai dar com ela. Então, a gente, sabe, a gente tem até essa memória, assim, a gente cuida desse guarda-roupa. Às vezes tem cliente que vai viajar, liga, fala, tem como me ajudar a fazer a mala? Uma mala inteligente, sabe? Então, a gente tem muito isso, assim. Então, a gente trabalha muito de prestar o serviço. Eu acho que é para servir, né? Eu acho que atendimento, vendas, tem muito a ver com servir. A gente tem que gostar de servir as pessoas. Eu vejo assim, eu tenho prazer em servir as pessoas. E eu passo muito essa ideia para a minha equipe, sabe? De servir, assim, tanto que as minhas clientes, elas falam que elas se sentem bem, que elas sentem, assim, que a loja é uma extensão da casa delas. E aí isso me deixa feliz, porque realmente é isso que eu quero.
Sempre quando às vezes chega um vendedor novo, que a gente começa a fazer treinamento, e aí eu falo com eles, eu quero que o cliente, que quando você receba o cliente na loja, é como se você estivesse recebendo na sua casa. Então você vai, o primeiro momento não é nem sobre vender, é sobre receber. É receber o cliente, sabe? É conversar com ele, para depois, num outro momento, ele vai falar qual que é a dor dele, o que ele foi procurar. E aí eu vou atender ele, aí eu vou ver o que eu tenho que eu posso atender. Mas assim, nessa linha de pensamento, sabe? Não é uma venda por vender, assim, uma venda por venda, assim, não sei quem que você é, só quero trocar. Não é isso. Sim, interessante. Bem bacana essa ideia, né? De realmente você compreender e acolher o cliente, né? Criar um relacionamento com ele. Tudo que você me fala, eu vejo essa ideia, né? Tô criando um relacionamento, um vínculo com ele para realmente entregar para ele aquilo que ele precise. Isso mesmo. Não simplesmente empurrar ou não, toma aí, é isso que você precisa. Não, acho que não cabe isso no mundo mais, né? Nenhum tipo de relação, acho que cabe isso. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Carlos Ferreirinha, que ele é do mercado de luxo. E aí ele tem um livro que chama O Paladar Não Retrocede. E aí é uma coisa também que eu tento passar, eu também, assim, que eu acredito e eu passo muito para os meninos. Porque tudo que você experiencia que é bom, você não quer menos que aquilo, você quer daquilo para melhor. Né? Às vezes a pessoa, eu fui num lugar tão bom, por quê? Agora é difícil um lugar que seja, tipo assim, eu tenho que ir num lugar que seja parecido, porque eu quero ter a mesma experiência. Sim. Então, assim, eu falo que, igual às vezes a gente viaja, você vai para algum restaurante, vai para algum lugar gostoso, aí você fala, nossa, eu adorei o atendimento, eu adorei como, assim, aquela experiência. Então, eu sempre falo para os meninos, assim, que a pessoa tem que chegar na loja, ela tem que pensar assim, nossa, é um padrão de atendimento que eu gostei e que ela experienciou na loja e que ela vai ter como padrão para ela de que é um atendimento legal, sabe? Eu gosto disso. Bom, essa é a identidade da loja, né? Interessante quando você fala, você busca transferir isso também para a sua equipe. Claro. Né? De trazer em todo mundo, envolver para que seja... não haja uma diferença entre A e B. Que a pessoa está atendendo, ou é a Marieta que atende de um jeito e o funcionário de outro. Isso é realmente, essa integração ela é importante. Não, porque eu acho assim, porque eu não estou na loja o tempo inteiro, né? Então, assim, e o que as pessoas têm que entender assim, o que a gente bate muito, assim, que a gente fala muito com eles, eles estarem também, fazerem parte disso também, deles acreditarem nisso também. Sempre quando eu vou contratar, eu vejo se a pessoa ela é empática, se ela é receptiva, se ela é servil. Porque se não é uma pessoa, às vezes ali na loja, por exemplo, às vezes você tem que passar uma roupa, você tem que marcar uma barra, você tem que levar e levar no carro. Então, assim, sabe? Então, assim, é todo um serviço que a gente, sabe? A gente entrega tudo. Então, assim, tem que ver também se a pessoa tem essa... Se ela tá nessa vibe também, sabe? Tipo assim, de ter esses valores. Então, assim, eu falo muito isso, porque eu gosto, eu falo para ela, para eles, que eu gostaria que todos os meus clientes fossem atendidos assim, da mesma forma, todos, indiferente. E assim, que todos saíssem da loja sentindo assim, a mesma sensação, tendo a mesma experiência. Sim. Até esse ponto que você comentou na questão da seleção, que o ideal realmente é esse, né? Que as empresas demorem a contratar, mas que sejam rápidas na demissão. Para realmente, na processo de contratação, ela entender se aquele funcionário tem os mesmos valores da empresa. Que às vezes, se não tiver, também às vezes não é o caminho dela, não vai se sentir bem satisfeita lá, né? Verdade. Eu acho que às vezes, assim, o que eu vejo muito, assim, né, nesses anos todos, como tantas pessoas que eu já contratei, demiti, é que não é que a pessoa, às vezes é porque a pessoa não está no lugar que ela tem que estar, às vezes no cargo que ela tem que estar, onde ela tem que estar. E então é onde às vezes, às vezes você demite a pessoa, ela fica super feliz. Porque às vezes ela estava sem coragem de pedir demissão, mas quando você demite, ela fala, ufa, tipo assim, acho que agora, sabe, eu percebo isso. E vejo assim, a maioria das pessoas que eu já trabalhei durante esses anos todos são amigos, são, sabe, colegas, são pessoas que a gente sempre tem contato. Então, assim, e fica a marca da gente, sabe? Assim, eu vejo sempre as pessoas, Mari, eu fui trabalhar em tal lugar, mas assim, é muito diferente. Aí chega lá, eu quero fazer como eu fazia na loja. Ou então, tipo, assim, nossa, lá eu sou diferente, porque eu faço como eu fazia na loja e ninguém faz. Então, tipo assim, eles me olham e acham que tem algo diferente em mim. Mas porque aprendeu. Então, assim, acho que eles levam pra vida também o que eles aprendem, né? E quando a pessoa tá num lugar que ela é feliz, é diferente, né?
A entrega é diferente. E tem essa questão da saúde mental, porque como que uma pessoa hoje trabalha 8 horas, 10 horas, às vezes, né, sem estar bem, sem estar feliz. Então ela tem que estar feliz, ela tem que estar bem, ela tem que estar cumprindo com o propósito dela também, né? Tanto da empresa quanto dela, de vida dela também. Sim. Sim, importante que você disse aí é que você procura o perfil que vai se assemelhar com o perfil da sua empresa. Sim. Muitas empresas a gente vê hoje que eles não têm essa preocupação. Eles contratam, às vezes, só para suprir aquela necessidade que eles têm. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa não tem o perfil. Uhum. Ela é competente, ela desenvolve bem, mas não naquele segmento, naquela loja, naquele perfil. É interessante a gente observar essa questão do perfil, para que a gente traga pessoas que batem com o perfil da nossa empresa, para que a gente construa esse crescimento, tanto pessoal como profissional, que a pessoa se sinta bem. Essa preocupação de identificar isso é muito importante. E assim, por exemplo, tem 2 questões, né? Por exemplo, por exemplo, de você ficar contratando e demitindo, é muito ruim essa troca. Porque a empresa vai perdendo a identidade, né? Aí, é legal ter pessoas que estão há muito tempo na empresa, assim, que queiram estar, né? Que queiram construir carreira na empresa. Porque, assim, é diferente, né? Eu acho. Porque quando entra e sai, é difícil de você colocar esses propósitos dentro da, sabe? Que eles vivenciem isso, formar as pessoas dentro disso, aí fica mais difícil, né? Então, eu acho que é importante ter pessoas, assim, formar pessoas e para que elas fiquem mais tempo com a gente, né? E outra coisa também que eu acho, assim, que isso acontece às vezes, eu pego muito currículo, às vezes eu pego advogado, eu pego engenheiro, pego enfermeiro, tipo, que não tem nada a ver, mas ela tá ali no momento da vida dela, que às vezes ela formou, que ela teve uma decepção no trabalho, e aí, eu vou para vendas. E aí a pessoa fala, gente, não faz sentido, não pelo currículo dela, o currículo dela é bom, né? Muito melhor, às vezes, assim, do que de um vendedor. Tipo assim, se você pega de um vendedor, não é melhor, mas assim, às vezes tem vendedor que você pega que às vezes ainda não tem aquela graduação, não tem. Mas ele tem as características que precisa para o comércio, sabe? Assim, sim, ele tem as habilidades, ele né? tem aquelas habilidades. Então, assim, aí às vezes você fala para a pessoa, olha, seu currículo é ótimo, mas assim, procura na sua área, né? Porque você vai ser... Não adianta você... E assim, uma coisa antiga, que antigamente as pessoas tinham, eu acho que isso não devia existir. Não tem nada para fazer, vai para vender. Sabe? É isso. Não dei certo em nada. Então eu vou vender. Não sei o que eu faço, vou vender. Não é isso, gente, vendas não é isso. Vendas, eu acho que, por isso que eu acho que é respeito, acho que é onde entra o respeito, até pelas pessoas que você atende. Você tem que ser profissional, sim, ainda mais hoje em dia. Você tem que conhecer o produto que você vende, o mercado que você tá, você tem que saber tudo. Hoje em dia a gente tem igual rede social, você tem que saber fazer conteúdo. Assim, é uma série de coisas. Então, assim, não é um serviço, não é um trabalho ou uma profissão de improviso, sabe? Até ela arrumar algo melhor. Eu vejo pessoas, assim, que eu conheço, pessoas que são super realizadas e felizes dentro, tipo assim, sendo com vendas, gostam daquilo que faz, são super empreendedoras e realizadas naquilo. Assim, eu acho que é muito por aí, né? Sim, acho que essa mensagem é importante ser dita, né? Realmente. Que as pessoas têm que se conhecer e conhecer as suas habilidades. Sim. Né? Que cada um tem uma habilidade específica para alguma área. Uhum. E não necessariamente ele precisa dominar todas. Uhum. Esse é um erro que às vezes a pessoa entende. Talvez, às vezes, por exemplo, um advogado, ele tem uma tendência a ser mais introspectivo, mais focado, precisar de mais tempo para concentração, para executar o serviço. Ou um engenheiro que tem um raciocínio mais lógico, né, para poder fazer o cálculo, projetar e analisar. Uhum. Então, não condiz o perfil comportamental dele para realizar uma questão de vendas, que é muito mais relacional, muito mais humana. Sim, sim. Que aí você precisa realmente ter a habilidade de criar conexão em questão de 3, 5 segundos, hoje que a internet é 3 segundos com a pessoa ali para poder começar a fazer a leitura de quem ela é, do que ela precisa, para poder buscar a solução para ela. Claro. Porque é isso que você falou, né? O cliente chega lá, ele tem uma necessidade. Eu vou entender com ele, através do diálogo, do relacionamento, através de perguntas e uma condução,
para saber qual produto que eu tenho aqui que ele precisa, né? Claro, Não é isso? Uhum. Então, realmente, as pessoas têm que ter essa clareza, né? E quebrar essa crença de vendas, né? Se nada der certo, eu vou ser um vendedor. Mas que, na verdade, o vendedor tem que ter uma habilidade muito grande. Muito grande. Muito grande por lidar diretamente com o emocional das pessoas, com o comportamental. E todo mundo está se vendendo o tempo inteiro, né, gente? Sim. Você se vende, tipo assim, qualquer profissão você tem que vender. Você vende a sua própria imagem. Então, assim, a gente não adianta ver, um pouquinho de vendedor todo mundo tem, né? Então, assim, acaba que um pouco de vendas todo mundo tem. Só que às vezes, assim, tem claro, as habilidades da pessoa que trabalha, mas se a gente for ver, assim, a gente está o tempo inteiro vendendo. Você vai pegar um médico, você pega, às vezes até um advogado, para ele ter cliente, para ele fazer, quando ele está lá diante do juiz, ele também tem que vender a ideia da defesa dele, né? Então, assim, eu acho que todo mundo devia estudar vendas porque a pessoa ia ser sucesso. É importante, né, você saber comunicar, passar o seu produto, o seu serviço com convicção, com clareza, para poder a pessoa adquirir aquela confiança, né? Sim. Porque a gente só compra de quem a gente confia. Claro. Mesmo que seja alguma questão na internet, ali, algum produto na internet, uma loja online, a gente vai buscar adquirir uma confiança. Sim. Aí onde que existe muitos sites, né? Reclame Aqui, de avaliações para trazer e trabalhar essa confiança, né? Claro, E por mais que a internet hoje o pessoal já está aderindo bastante a essas compras, a gente ainda gosta do relacionamento, de ir na loja, de ser atendido, de bater um papo, de ver o produto, de manusear ele ali, de ter mais informações. Então essa experiência também que a gente vive dentro de uma loja, onde o vendedor tem aquele desejo de te mostrar o produto, de te explicar como funciona, ele é mais interessante. Então a internet te dá a praticidade de não sair de casa, mas ao sair de casa e ir a uma loja que você vive essa experiência, é melhor, porque aí você relaciona com a pessoa, você consegue bater um papo, entender o que acontece. Então, eu acredito muito nessa questão do relacionamento. E assim, tem uma feira americana, acho que é a NRF, que todo ano tem, acho que é em Nova York. E aí eles são assim, eles apontam tendências, né, de mercado, que é para o varejo. E aí, uma das tendências fortes mesmo é a experiência da loja física. Tipo assim, isso está em alta. Pós-pandemia, ainda estava muito em alta os sites, né, o e-commerce e tudo, mas agora, assim, a loja física ela está em alta. As pessoas querem sair, querem experienciar. E assim, a loja, o ano passado, a gente criou o site da loja, né? Então, hoje a gente também vende. A gente tem o e-commerce e a gente tem as plataformas que a gente vende também. Mas eu vejo assim, que as pessoas começam lá no site e aí depois elas chamam a gente no WhatsApp, porque elas querem, pode ser por aqui, vamos conversar, elas querem atenção. Sim. As pessoas hoje em dia, elas buscam isso, elas buscam serem vistas, né? Então, assim, aí chama lá, manda foto, aí começa a trocar ideia, as meninas mandam uma coisa, manda outra, aí vai indo, já fica até, tipo assim, já vira aí, já fica íntima já. Não é, aí assim, eu vejo que migra muito essa venda do site pro WhatsApp, assim, sabe? Mas assim, um outro desafio, porque às vezes lá quando você tá com o Instagram é lindo, maravilhoso, o site é lindo, maravilhoso, mas quando a pessoa chega na loja, esse lindo e maravilhoso tem que continuar, entendeu? Assim, esse é o desafio, porque fazer o Instagram bonito, fazer conteúdo bonito é bacana, mas quando a cliente entra na loja, ela tem que experienciar, ela tem que chegar na loja, ela tem que sentir o cheiro da loja, a temperatura, se ela vai tomar um café, tem que ser gostoso, se ela olha para a loja, ela tem que olhar e ter assim, que tudo na loja seja displayado para que ela olhe e deseje aquilo. Então, assim, ela tem que ter essa experiência, sabe? Do jeito como ela tem quando ela tá lá no site olhando que é bonito. Porque se ela chega na loja e também isso fica diferente, ela fala, mas parece que eu tô em outra loja, não parece que é a mesma loja. Então, assim, o nosso trabalho também é em cima disso, de que a pessoa chegue na loja e ela sinta a mesma experiência que ela tá sentindo, tanto na rede social, nos canais que a gente tem. Sim. Essa questão da experiência do cliente, eu acredito muito nisso também. Nada vai substituir esse vínculo, essa experiência do cliente, e uma tendência também relacionada a isso. Porque, se eu não me engano, acho que foi a Casas Bahia que inaugurou agora, recente, um galpão gigantesco lá em São Paulo, focado só nessa ideia da experiência do cliente. Eu li uma reportagem
não lembro por completo, mas realmente é isso. De você poder chegar, parece que você chegava no galpão, na loja, né? Testava os produtos, o som, iluminação, tudo para trazer essa ideia dessa experiência, né? É muito legal, né? Mas outra dúvida aqui, Maria. Quando você fala, né, você está contando a sua história, a sua jornada e tudo, para mim tudo sempre foi muito natural, essa questão de buscar fazer o melhor, atender bem. Mas você sempre teve alguma, ou melhor dizendo, você chegou um momento, teve a ideia de querer por conta própria? Como que foi isso? Porque para mim você está falando como que desde que você começou a trabalhar. Desde que você trabalhar vendendo a mexerica, como que hoje é praticamente o comportamento é o mesmo, essa que eu estou falando. Mas em algum momento você tinha essa ideia de empreender ou não? Ou foi uma questão ali de oportunidade? Como eu te falei, assim, parece que o empreendedorismo, ele vem, eu não vou a ele veio a mim, sabe assim? Então, assim, sempre eu estava tendo oportunidade, tipo, se vinha alguma oportunidade para eu estar em algum lugar trabalhando com vendas, trabalhando com isso. Então, assim, por exemplo, quando no final, quando eu terminei pedagogia, eu estava pensando e falei assim, será que agora eu, tipo, nossa, quantos anos vendendo? Não que eu, né, eu nunca pensei assim, tipo, que eu não gosto, não sei, desde que eu trabalho na loja, eu nunca pensei, sempre trabalhei como se fosse meu, entendeu? Isso, essa percepção tá aí nessa. Fosse meu. Por exemplo, quando eu comecei a gerenciar a loja para a Mônica e o Gilmar eram os proprietários da foto antes. E aí eles eram de Paraíso, era um casal, e a Mônica ainda mora, eles moravam em Paraíso, e aí eu trabalhei com eles esses 22 anos. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de cuidar como se fosse meu, sabe? Então, assim, sempre... Pra mim, parecia assim, eu nunca pensava, mas se eu fosse a dona, seria melhor, talvez eu ganharia mais. Eu não sei, eu não pensava assim, eu era muito feliz, assim, sendo gerente, porque eu tinha liberdade de fazer as coisas, por exemplo, eu contratava, eu treinava, toda a parte gerencial ali era só comigo, entendeu? A loja ficava comigo, eles vinham pouco a passos. Então, assim, eu que levava a loja, os clientes, relacionamento, a parte mesmo do Gilmar, que era a parte a Mônica era a parte de compras, né? E o Gilmar era a parte financeira. Então, assim, ali eu tava super feliz e realizada ali. E aí, mas aí em 2020, o meu marido sofreu um acidente. E aí eu tive que ficar afastada 3 meses, que foi um acidente bem sério, e ele ficou muito tempo no hospital. E aí foi pandemia, né? E eu falei, gente, será que eu vou para pedagogia? Não sei, tava meio assim, sabe? Mas mesmo que eu fosse para pedagogia, eu queria fazer atendimento, sabe? Eu queria, porque eu tava fazendo a pós de neuro, e aí eu queria para fazer atendimento no consultório. Mas aí o Gilmar me ligou, eles estavam em processo de separação, e aí ele me ligou e falou assim, eu vou vender a loja, não vou ficar com a loja mais, eu e a Mônica estamos separando, e você vai ficar com a loja. Aí eu falei, mas será? Eu não sei, eu tô pensando em mudar. Ele, não, você não vai mudar, você vai ficar na loja. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei assim, não, então deixa eu ver. Aí eu peguei e convidei minha cunhada para entrar de sociedade comigo. Ela mora em Tocantins, né? Ela não mora aqui. Aí ela falou, aí eu falei assim, aí nós começamos, assim, sabe? Mas assim, foi como se fosse uma continuidade. Para mim sempre foi uma continuidade do que, assim, aumentou o trabalho, né? Porque você compra, você tem que fazer toda a parte financeira, né? E etc. Mas assim, sempre foi tranquilo. Eu sempre gostei, assim, muito disso. Sim, perguntando porque realmente, para nós que você está contando aqui, para mim é como se fosse natural, não consigo ver uma diferença entre eu estou trabalhando como gerente ou como trabalhador. Não, para mim isso nunca, tanto é que eu vou para lá, ajudo os meninos, faço, para mim não se sente diferente, eu acho, é o resultado final que importa, sabe? Do cliente ficar feliz, da loja estar bem, assim, para mim é o resultado final que tem que acontecer. E a loja é uma loja, igual assim, a foto é uma loja referência, uma loja de moda feminina, né, masculina, tipo, eu tento, assim, sempre às vezes eu vou para São Paulo, vou para a feira, vou para tudo que estiver acontecendo, porque eu quero sempre, por exemplo, para saber, dentro do cenário de moda, dentro, né, no meu segmento, aquilo que é mais bacana, aquilo que é mais legal,
as marcas que estão acontecendo, as que estão começando, aí você tem que entender, sabe? Porque as marcas, elas têm um ciclo. Então, às vezes elas começam assim, às vezes tem marcas que elas começam pequenininha, aí você fala, nossa, aquela marca ele vai acontecer. E aí você já começa a trabalhar com ela. Tem marcas que você já tá com ela um tempo e você fala, essa marca tá perdendo fôlego, essa marca já não tá tão legal. Então você tem que também ter isso. Porque a loja, durante esses 25 anos, teve marcas que foram e voltaram, tipo assim, que tiveram mais assim, no auge delas, e teve outras que já foram saindo do mercado. Por exemplo, no começo eu tinha Zoom, tinha Fórum, que na época eram as grandes marcas nacionais, né? E aí depois a Zoom quebrou, a Fórum mudou o nicho do mercado, né? Ela passou para um outro tipo de consumidor, e aí foram vindo outras marcas, né? Foram vindo, igual tem, né, Animal, grandes marcas do mercado, Lelis, outras marcas que a gente trabalha. Então, e aí você tem que ficar muito atenta a isso. E eu gosto muito disso, tipo assim, de moda, eu gosto muito de, sabe, o que é novo, e assim, eu sempre tento trazer isso para a loja. Até você estava relatando aí, o Bruno falou que teve essa percepção que eu também tive, mas essa transição para você ela foi tranquila até pelo fato que você já empreendia dentro da empresa. Você como gerente, você já empreendia internamente, já tinha esse gosto, já tinha amor pelo que fazia. Então essa transição de gerência para proprietária não mudou muita coisa porque você já vivia, já experienciava isso no dia a dia. Então, Assim, o desafio meu maior foi a parte financeira, porque, tipo, contabilidade, entender, imposto, nossa, essa parte, sabe? E a parte de compras mesmo, porque, assim, às vezes eu ia com a Mônica fazer compras, mas não é, assim, não era minha responsabilidade, porque quando você vai fazer, igual às vezes eu vou fazer uma coleção, tem uma coleção de 500, 600, 700 mil que você compra. Então, é uma coisa, assim, você tem que comprar acertado. Porque, né, às vezes até a Mônica brincava, se você compra uma coleção errada, você pode quebrar seu negócio. E assim, roupa não é igual você comprar cimento, que o cimento vende lá em 10 anos. Roupa é coleção. Então, assim, o que está usando hoje pode não estar usando amanhã. As estampas dessa estação eu não vou vender na próxima estação. Meu cliente, ele é tão antenado quanto eu. Então, assim, eu não vou ficar. Então, assim, ela tem tempo útil, entendeu? Então, tem que ser uma coisa muito estudada, muito acertada, para não ter erro. Então, assim, eu tive que me esforçar muito nessa parte, porque o meu feeling mesmo é relacionamento, aquela parte gerencial mesmo, né? Então, essa outra parte, assim, eu sempre estou fazendo curso, estou fazendo alguma coisa para poder ir aprendendo, assim, eu não tenho preguiça de estudar, de aprender, de correr atrás, sempre, algum momento, às vezes sempre, eu estou com 2, 3 cursos ao mesmo tempo fazendo, aí estou lendo livro, estou assistindo palestra, eu sou uma pessoa, assim, eu sou bem dinâmica, então, isso é um assunto que eu gosto, eu estou sempre procurando. Sim, isso é importante, né, que essa questão que é o fluxo de caixa. Realmente é extremamente importante se acertar na compra, principalmente quando a gente está falando de roupa feminina. É que tem uma gama gigantesca de variedade. Tem roupa que eu pego lá, mas cliente, como que coloca essa roupa aqui? Que eu olho, mas onde coloca o braço? É aqui? Porque para homem, exatamente, porque para homem é um pouco mais tranquilo, ou bem mais tranquilo na questão da roupa, né? E muda a estação e tudo mais, e não se vende, né? E principalmente na questão da marca, né? De aprender com a marca. Como que você acha interessante você falar, olha, de vez em quando você tem que olhar aquela marca lá e ver que ela está crescendo e trazer para a loja para oferecer para o cliente. Como que esse olhar de que a marca está crescendo e vai pegar, vamos dizer assim, né? Como que é isso? Assim, você vai observando a marca. Às vezes, assim, por exemplo, às vezes são coleções. Então, às vezes você chega para comprar uma coleção de inverno, de verão, e aí você vai observando, sabe? Se você observa, assim, o tecido, por exemplo. Às vezes tem marcas que às vezes, se elas estão numa fase mais difícil financeiramente, a qualidade do tecido cai. Aí você toca no tecido, você vê a qualidade do tecido, você vê a quantidade de peças que tem dentro daquela coleção, como que foi inspirada aquela coleção, porque tudo isso está envolvendo o DNA da empresa. Então, isso, assim, você fica
você vai observando o nicho de mercado, as pessoas, por exemplo, como as pessoas estão falando daquela marca, sabe? Porque assim, igual o Shoulder mesmo, é uma marca que eu vendo. Shoulder é uma marca que ela começou no Bom Retiro, São Paulo. Era uma marca pequena, né? E hoje está sendo, assim, ela está sendo considerada uma das melhores marcas de mercado. Em termos financeiros, assim, eu acho que, se não me engano, no ano passado ela foi uma das mais com faturamento mais alto do país, entre as melhores marcas. E ela está num dos melhores momentos. Porque ela me dá, por exemplo, ela tem custo-benefício, ela tem preço, tem qualidade. Então, assim, mas ela tá assim, de 2020, 2021, 2022 para cá, ela está no melhor momento da marca. E é uma marca que tem muitos anos, tem mais de 20 anos. Então, sabe? Então você vai observando, e já tem marcas que às vezes você vai sentindo assim, que elas já estão com fôlego, sabe? Você vai percebendo, você chega para comprar, você olha e fala assim, mas é só isso, né? Tipo, não tem que. A coleção não tem mais. Não, é que a gente deu uma enxugada, aí você vai sentindo, sabe? E daí você vai, outras novas que vão acontecendo, acaba que as pessoas procuram a gente para oferecer, né? Porque quando você tem uma loja legal, que você tem um mix de marcas legais, todo mundo quer ter espaço na sua loja. É como se você fosse uma vitrine, todo mundo queria estar na sua vitrine. Então as pessoas, elas também querem estar na loja, assim, as marcas. E aí a gente seleciona as marcas que a gente faz parte, assim, que a gente acha que faz parte do perfil do meu cliente, do que eu quero vender para a loja. Porque nem sei, eu não vou colocar lá uma marca que não tem nada a ver, que não entrega para o meu cliente o que o meu cliente procura. Né? Ela pode ter preço, mas às vezes ela não é preço que o meu cliente procura. Ele está procurando um tecido diferenciado, ele está procurando um corte diferenciado, ele está procurando são outras coisas que ele está procurando, não é preço. Então, assim, você tem que estar atento a isso. Então, não tem dificuldade nenhuma na compra. Porque você já conhece o cliente, já sabe o que ele precisa. Mas é emoção quando você vai comprar, você acha tudo lindo, você tem que escolher. É difícil. Ou então tá tudo feio e você tem que comprar, porque as marcas a gente tem grade. A gente tem meta. Sabe, eu tenho meta. Cada marca, para mim, tem uma exclusividade. As marcas que eu tenho exclusividade, eu tenho que ter meta. Então, por exemplo, eu vendo uma marca X que fala, você tem que comprar 200 mil por mês, por coleção. Senão você não tem exclusividade. Aí quando eu chego lá para comprar, se estiver bonito, perfeito, né? Vai ser ótimo. Vai ser fácil. E quando não tá? Aí é difícil. Aí, sabe, aí você, meu Deus, porque também você pensa, como que eu vou levar isso que não tá legal para minha loja? É difícil. Então, assim, nesse momento, né, ou quando não tá tão legal, ou quando tá muito legal, é difícil. Mas é bom, você falou desde no começo que você tem clientes há mais de 20 anos lá. Sim, tem. Meus clientes tem clientes muito especiais, assim, clientes que estão na loja desde o primeiro dia da loja. Né? Outro dia, tem uma cliente até que foi fazer um vídeo lá pra gente, e ela ainda falou, aqui é a extensão da minha casa, eu adoro estar aqui, eu sei de todo mundo que entra, que sai, tem amizade, às vezes a gente sai para fazer um happy hour, participa de aniversário, participa de casamento, sabe? Vai criando relações, né? Sim. Mas outra dúvida aqui, a gente falou um pouco aqui dessa questão da internet, mas com a internet, as redes sociais atrapalhou ou dificultou mais a questão da loja física, ou não? Ou pelo menos para você ali? Não, para mim não. Porque até é uma oportunidade a mais. Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho eu tenho muitos produtos. Então, às vezes, tem vezes que eu tô lá rodando 5 mil produtos dentro da loja. Então, se eu tenho Instagram, todo dia eu posso, tipo assim, dentro do meu Instagram, eu posso ir mostrando as peças, né? Cada dia eu vou mostrando. Eu tenho eu posso variar, cada dia tá mostrando uma coisa, fazendo provador, colocando. Então, assim, para mim é bom, porque eu mostro mais produtos, né? E também tem o WhatsApp, que a gente manda para os clientes, que a gente manda os produtos. Então, assim, não me atrapalha em nada. Pelo contrário, me ajuda. Isso aqui é uma pergunta que tem, dependendo da situação, tem algumas pessoas que falam que atrapalhou, porque aí a pessoa não vai na loja ou não tem o contato, né? Não, assim, quantas vezes tem pessoas que às vezes nem vai na loja, mas se ela gosta do produto, a gente entrega, né? Então a gente fala, não, manda pra mim, a gente faz qualquer coisa. Aí manda pra casa dela, hoje acabei de mandar produto pra Belo Horizonte, a cliente chegou ontem, ela viu no Instagram, já me pediu, já mandei.
Então a gente trabalha muito rápido, sabe? E ela ainda queria usar Dia das Mães. Eu falei, aí eu já não sei, porque se o Sedex vai entregar, acho que não. Sedex 10 às vezes dá certo, dependendo do horário. Então assim... BH, né? Aí, então, assim, a gente tem, sabe, é bem dinâmico. E a gente, mas não atrapalha, não. Eu acho que é uma forma. E assim, moda, a gente trabalha muito com desejo. Ninguém compra por necessidade hoje em dia. Você compra por desejo. Ou às vezes é uma peça para complementar a outra, mas sempre nessa linha do desejo, daquilo que você olha e fala, nossa, muito legal, eu preciso ter essa peça. Então, assim, e o Instagram ajuda a criar isso, né? Ele cria esse cenário que consegue trabalhar com a mente das pessoas, com a memória, sabe? De causar essa sensação nas pessoas. 5 mil itens? Uhum. Mulher, compra, hein? 5 mil itens, é muita roupa. É por isso que não tem roupa, acessórios, tudo, né? Não tem brechó de roupa masculina. Usa até acabar, né? Mulher tá sempre, não pode repetir, tá sempre... Uma outra coisa também que eu acho muito legal é que hoje em dia, assim, no mercado também, uma coisa que está muito em alta é o mercado circular, a moda circular. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. A moda circular é porque, assim, né, essas gerações mais novas, as pessoas têm uma nova ideia, assim, tipo, de sustentabilidade, sabe? Do reuso da peça. Então, isso eu acho muito legal. Eu tenho vontade, assim, mais pra frente, de ter aqui em Passos uma coisa assim. As pessoas, por exemplo, você usa... Às vezes você comprou um vestido, comprou um terno para um casamento, e aí usou 1, 2 vezes, vai ficar aquilo no seu guarda-roupa, porque você quer outras peças. Então, aí você vai para a moda circular. E a pessoa, você vende para algum lugar, você... Tem sites que hoje você coloca lá para alugar. Você aluga a peça. A pessoa usa e te devolve. Entendeu? Ou então você põe lá para vender, a pessoa vai comprar, ela vai usar, depois ela vai revender de novo. Então, isso é uma coisa tá muito em alta. E não é peças com peças bacanas, né? Tem uma cliente minha que eu atendo, que ela compra em São Paulo, ela compra grife mesmo, Chanel, Dior, assim, sabe? Porque são peças mais caras. E como assim, hoje em dia as pessoas não têm problema, não tem assim isso, principalmente esse pessoal mais jovem, eles usam numa boa e usa e gosta de falar que usa para poder estar divulgando essa coisa da sustentabilidade, do reaproveitar, sabe? Do reuso, essas coisas. É bem legal. Então a pessoa vai lá, compra a roupa na sua loja, depois dela usar ali, ela venderia para você de novo, isso? Venderia para mim de novo. Eu poderia, só que não, aí eu teria que ter uma outra loja com isso, né? Com esse perfil. Mas isso é uma tendência muito grande. Muito grande. E se você for ver, é muito legal, porque tipo assim, ó, você aproveita muito mais as peças do que ficar contaminando o planeta, né? Tipo, se poluindo o planeta, assim, vai ter mais aproveitamento aquelas peças, né? Sim. Até dentro disso, né? Dessa ideia de o reuse que você está falando, dessa nova fase que está assumindo, o que você tem sido as suas projeções para o futuro, que você tem organizado? Então, o site a gente começou o ano passado, é uma coisa que a gente tem batido muito em cima dele, trabalhado muito em cima, porque a gente quer... Porque assim, um site igual no da loja, eu concorro com a minha própria marca. E as minhas marcas são marcas nacionais, então é difícil, né? Então, assim, enquanto, por exemplo, a marca que eu trabalho, ela está fazendo uma ação mais agressiva que a minha. Então é complicado, mas eu tô um trabalho de tentar firmar o site, firmar a marca e para poder trabalhar. E aí daí eu já começo também a subir para o Mercado Livre. Eu tenho o do Grupo Soma, que eu também estou. Então a gente tenta para poder estar fazendo esses tipos de venda também, sabe? Mas é uma coisa que eu quero crescer, que eu quero expandir, que eu quero... Eu quero que ele seja uma empresa independente. Eu quero que eu consiga ter um faturamento separado da loja só para esse canal, mas um faturamento consistente, sabe? Como eu imagino. Só no e-commerce você está falando? Só no e-commerce. Porque a loja ela anda por si, né? Ela já tem a história dela, ela já tá uma jovem bem, já tá indo para maturidade. Então, assim, mas agora agora é o site e eu penso mais para frente, assim, de estar fazendo parte dessa moda circular também, que eu acho uma coisa muito interessante para o futuro. Realmente, é bem legal, né?
Porque, igual nós comentamos, né? Você falou 5.000 peças, é muita coisa que gira. Se você realmente conseguisse uma maneira de alugar ou recomprar ou alguma coisa na pessoa, até pra ela gera um caixa, né? Ou gera um bônus pra comprar de novo de você. Isso, ela pode fazer isso. Às vezes você nem precisaria desembolsar, ficaria tipo um crédito com você. Outro dia, por exemplo, acaba que a gente fica com estoque, vai ficando com estoque, às vezes sobra alguma coisa das outras coleções, você vai ficando com estoque parado. E aí eu sempre tô procurando alguma coisa, né? Aí outro dia uma pessoa me falou de uma outra pessoa lá no Rio, uma cidade lá perto, depois que tem plataforma da Petrobras, esqueci o nome da cidade. E aí... Resende. Não. Macaé. Aí ela falou, aí eu fiz contato com essa pessoa lá, ela tem um brechó lá. E o brechó dela é um brechó assim, que já tem um tempo e que já vende super bem. Aí eu mandei minhas peças pra lá, e aí ela, pra vender, né, tipo assim, que ela se interessou. E aí eu mandei algumas coisas para ela vendeu e ela até me ofereceu isso. Ela falou assim, se você quiser, usa o dinheiro das roupas, se você quiser usar no site para comprar, porque aí ela tem muitas marcas, e daí você ganha 10% de desconto. Falei, vendedora, não, quero meu dinheiro. Mas é legal essa ideia que você acabou de falar. Sim, que aí acho que você retroalimenta o ciclo novamente do cliente. Eu acho isso. Que ela vai querer novidade de novo, né? Eu acho que é isso. Acho que tem muitas coisas novas acontecendo, né? Sim. E assim, acho que muitas coisas estão sendo quebradas. Assim, antigamente era assim, só desse jeito. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas vão mudando e eu acho que a gente vai adaptando. Igual veio o TikTok. Aí a gente tem que fazer um formato para o TikTok, que é um formato diferente do Instagram, diferente do Face, diferente de outras coisas. Mas tem que adaptar, né? Então, assim, o que meu público quer ver lá? Como que eu vou falar com esse público? Então, assim, lá, e aí eu acho super legal. E lá, a moda circular lá é super em alta, por exemplo, né? E lá também, igual exemplo, dizem que agora vai ser, eles estão fazendo tudo para que seja uma plataforma, a maior plataforma de vendas do Brasil. Eles lançaram, né? TikTok Shop. Aí é uma coisa que a gente também, eu quero participar. E eu quero ver como que vai ser isso. A gente já está começando a fazer reunião para ver isso, porque eu quero que meus produtos estejam lá também. Eu tenho produto, então eu tenho que colocar ele onde eu puder, né? Tipo assim, eu quero estar aí. Sim. E isso é natural, né? O empreendedor tem que fazer isso, né? Se adaptando, se ajustando. Porque cada hora é uma geração nova que vem assumindo. Né? Então você já tem que, de certa forma, estar falando com os seus clientes, que a maneira de comunicar com eles é de uma forma, só que também está nascendo pessoas novas. Sim. As gírias que a gente usava lá atrás, hoje em dia, não faz mais sentido. Eu tenho uma menina de 14 anos, às vezes eu uso uma gíria que isso. E para trás ela tem muita idade, né? Virou tiozão agora. Ela até brincou comigo, né? Que o cringe já virou cringe. Que o cringe era pra dizer que seria algo ultrapassado. Não, pai, se falar cringe já tá cringe. Então, Maria Luísa, me ajuda aí. Como que a gente organiza? Então, de certa forma, a gente precisa, para ir continuando no ciclo da empresa, né, entender quem que é o nosso público, certo? Falar mais com um e também falar um pouco menos com o outro para poder vir crescendo, né? Verdade. Que é isso que você falou, né? Tenho clientes lá há 20 anos, mas eu já vendo pra mãe, vendia pra mãe, vendo pra filha, daqui a pouco você tá vendendo pra neta, né? Eu falo que a marca, assim, no Brasil a gente tem uma cultura que as pessoas não valorizam as coisas que são mais antigas, as marcas mais antigas, mais, né, que têm mais tempo. Fora do Brasil, isso as pessoas valorizam, as pessoas gostam, preservam, as pessoas... cultura diferente, né? Sim. E aqui no Brasil é tudo muito assim, fecha, abre, as pessoas... E eu acho que, eu acho assim, eu gosto igual, você pega a Granado, quantos anos tem a Granado, né? Então, assim, é uma das poucas empresas no Brasil que sobreviveu tanto tempo, né? Então, assim, mas eu falo que, assim, que a gente pode envelhecer, mas a marca não. A marca, ela tem que sempre tatuar, ela tem que estar falando com o que está acontecendo hoje no mundo, no mercado. A gente é natural, né? Faz parte do ciclo da vida, mas não deixar a marca envelhecer junto com a gente, né? Sim, acompanhar as novas tendências, ver o que a juventude está fazendo hoje para poder acompanhar, está sempre se atualizando. Isso, é importante.
E como que faz isso? Esse é um trabalho gigante, né? Gigantesco, né? Porque para não acontecer esse índice do Sebrae, né? Que o Sebrae fala, a maioria das empresas fecha com 5 anos, mas realmente vir enfrentando desafios, se não trabalhar a cultura, igual você falou, né? Passar o que eu penso, o que eu tô sentindo para os meus funcionários, aí marca lá, e falar com várias gerações, a marca vai sumindo, né? E andar de mão junto, né? Tipo assim, todas as áreas do seu negócio tem que andar juntas. Porque às vezes assim, a gente sonha, a gente viaja, imagina, mas tem que estar dentro, aí tem que caber dentro da parte do administrativo, né? Do financeiro. Tudo tem que tem que andar de mãos, se anda de mãos dadas, né? Todas essas áreas se respeitando, vendo como que dá para crescer sem porque às vezes você que tem muita vontade de crescer, quer expandir, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas é uma estratégia, né? E aí não dá certo. Então eu acho que também acontece muito isso. As pessoas sonham lá, eu quero ter meu primeiro negócio, mas elas não, tipo assim, mas não é só sonhar. Você tem que também ter a parte realista, né? Tipo, de ver como que eu posso fazer isso, mas isso também tem que ter a parte prática do negócio, né? Assim, dali do dia a dia que você tem que realizar. Sim. Acho isso. Outra pergunta aqui. Você falou, quando você assumiu, como o Costa perguntou, quando você assumiu realmente a direção total da empresa, você falou que teve um desafio e falou da parte contábil, né, da contabilidade, igual também agora você falou de todos os setores estar conversando, se interagindo. Como que é a contabilidade? O que é as dificuldades de gerar a parte fiscal, trabalhista? Como você visualiza isso? O que te assustou nesse momento que você teve esse contato? Ai, assustei pagar tanto imposto. Nossa, é muito imposto. É meu sócio. O meu sócio ganha mais que eu. É um absurdo, gente. Porque o que acontece? Dentro lá no meu negócio, tudo que eu recebo, todas as marcas que eu trabalho, são todos, é tudo dentro, sabe? Então, assim, a gente... tudo que entra a gente contabiliza, então assim, não tem como fugir disso, né? Então assim, aí acaba que você paga mais mesmo, não tem como. E assim, e as marcas é tudo muito claro, né? Tudo muito transparente. Então assim, aí no começo isso foi mais desafiador para mim, até tipo entender. E aí às vezes o contador falava, mas tinha que comprar com meia nota, que às vezes eu falava, mas como? Não tem como. Mas as pessoas né, às vezes assim, mas às vezes para o negócio, às vezes no começo é bom teria que ser assim para ser melhor. Não tem como, é um desafio. Agora esse ano a gente mudou, a gente saiu do simples e foi para o presumido, que é uma forma para ver se diminui um pouco, realmente está melhor, sabe? Porque como eu dou entrada em tudo, então para mim foi melhor. Sim. Aí a gente fez isso, aí teve que abrir outra empresa, né? Acabou que a gente tá com 2 empresas, né? Tanto do presumido e uma do simples, para o meu funcionário. E que mais? Aí é isso. Assustou bastante. Nossa, muito. Nossa, eu não gosto, assim, eu sou de pessoas, eu não gosto de papel, Bruno. E aí aquilo me dá sono. Só de começar a ler, eu falei, eu tenho que aprender, eu tenho que assim, é um desafio, mas tá indo. Tá bom. E também eu tenho pessoas que me ajudam, tem a minha funcionária que trabalha comigo também, que me ajuda, que é super legal comigo. E aí a gente vai, assim, tem, né, o contador lá que acabou que é meu vizinho, que é do fundo da loja, lá da porta lá, acabou que a gente ficou junto. E aí vai indo, né? A gente vai... Eu ia perguntar que essa parte contábil realmente ela é desafiadora. Mas é interessante também, né? Não, porque é legal. É interessante porque também fala a verdade do seu negócio, né? Sim. É a verdade, tipo, não adianta fugir, não adianta. Aí você tá lá, eu tô vendendo muito, tá tudo lindo. Aí a hora que você vai ver, você fala, não, peraí, não tá tão lindo assim. Então eu acho que ela é muito importante, sim, sabe? Sim. Eu acho que traz clareza, onde você vê se você pode, até onde que você pode ir, agora quantos passos você pode dar pra frente, eu acho muito legal. Eu acho que é isso que eu falei, acho que não tem como caminhar sem essas áreas estarem juntas, né, uma com a outra. Certo. Marita, pra gente ir encerrando, o que você deixaria de mensagem para o nosso público dentro da sua jornada aí de 27 anos empreendendo,
né, sendo uma intraempreendedora, agora uma empreendedora, esses desafios do dia a dia, de gestão de pessoas, essa parte contábil, o que você deixaria de mensagem para nós? Eu acho que a mensagem é assim, é fazer aquilo que gosta, né? As pessoas, elas buscarem dentro delas, assim, aquilo que elas gostam de fazer, se conhecerem primeiro, né? Igual, ver as habilidades, aquilo que ela gosta, porque daí você vai fazer bem feito, sabe? E fazer as coisas com amor. Eu acho que tudo que você faz com amor ressoa, sabe? Ressoa na vida das pessoas, ressoa no universo, ressoa em tudo. Então, assim, é fazer as coisas com amor. A gente quer empreender, a gente quer fazer coisas novas, a gente sonha, a gente olha as coisas, as grandes empresas, assim, a gente fica fascinado. Mas, assim, começa, assim, acho que a primeira coisa é gostar daquilo que você faz, fazer com amor, fazer com carinho, sabe? Colocar o seu coração ali dentro daquilo, que aí eu acho que dá tudo certo. Acho que assim, a receita é essa, sabe? E buscar sempre conhecimento, né? Eu falo assim, a gente buscar conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente conhece, a gente faz relacionamentos, assim, acho que isso é o segredo, assim. Eu acho que é isso, assim, que eu vejo. Certinho. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da minha história e falar da Foto Boutique também. Não, muito bom. A história é muito enriquecedora, enriqueceu o conteúdo, essa clareza, esse amor realmente que você coloca no dia a dia, no seu trabalho aí, é gratificante. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Pessoal, quero agradecer também a vocês que estão nos acompanhando, né? E também já pedir para vocês curtirem esse conteúdo, compartilhar com seus amigos, para que essa história empreendedora e inspiradora que nós trouxemos aqui hoje chegue a mais pessoas. Esse podcast é uma produção da B2B Contábil, a contabilidade é a micro e pequena empresa que busca levar orientação, conhecimento para vocês prosperarem o negócio de vocês, auxiliarem na tomada de decisão. Com certeza vocês estão aí querendo empreender ou estão empreendendo, tem dúvidas, inseguranças de como fazer, o que fazer, como que eu faço o meu negócio crescer. E para isso que nós estamos aqui, né, diariamente, quinzenalmente, né, trazendo um conteúdo para você. O podcast é gravado e produzido aqui no estúdio Casebre, com a direção do Juliano Mexerica. Então, segue a gente aí, já curte. Um grande abraço e até o próximo episódio. Isso aí.